Pai do Senhor, queridos irmãos, do nosso curso do Seminário Paulo Levi Macalão. Hoje estamos aqui no nosso último encontro dentro dessa matéria de Teologia Pastoral e a partir de hoje estaremos dando continuidade no contexto da organização da igreja. Nas aulas antepassadas nós vimos alguma coisa sobre o pastor, o caráter do pastor, várias prerrogativas com relação à vida de um ministro de Deus. E agora hoje nós vamos entrar um pouquinho na área da organização da igreja. Uma das figuras que mais representam a igreja é um corpo, né? Porque assim como o corpo possui vários membros e todos eles trabalham de maneira coordenada, principalmente dirigidas pelo cérebro, né? Para que se cumpra um determinado propósito que nós queremos cumprir, assim também é a igreja. A igreja ela deve trabalhar. Ela só é igreja se ela trabalhar em coordenação, trabalhar em unidade, em união. Assim, sim, ela cumprirá o seu papel de igreja. E vemos que a organização da igreja tem 3 propósitos. Primeiro, ela precisa se identificar com Deus. Deus é um ser organizado. Olhamos para a criação, olhamos para tudo aquilo que ele criou e tudo aquilo que ele participa, em que há ordem e decência. Deus exige organização da igreja. Então, assim como Deus é organizado, ele exige que a sua igreja, que foi criada por ele, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Então, a igreja é do Senhor Jesus. E como Deus é organizado, Deus exige a organização da igreja. Outro aspecto muito importante, que a organização gera eficiência. Havendo uma coordenação de trabalhos entre os membros da igreja, os resultados serão bem melhores e não se perderá muito tempo fazendo pouco trabalho. Quando há coordenação, quando há uma eficiência naquilo que nós vamos fazer, às vezes pouco tempo se faz muita coisa. Em algumas outras situações, né, se demora muita coisa, muitas pessoas, muitos esforços para fazer um determinado trabalho que poderia ser bem mais coordenado. Vejamos também que o terceiro elemento é que a organização evita a má distribuição de atividades sem ocorrer injustiça no seio da igreja, que é aquilo que nós comentamos anteriormente. Às vezes há poucas pessoas fazendo muita coisa, sendo que o trabalho poderia ser dividido. Então, a organização evita a má distribuição das atividades dentro da igreja. Com relação ao contexto agora da organização, em relação a membros da igreja, como é o princípio de conduta para que membros sejam agregados na igreja, escolhidos para a igreja? Qual é a responsabilidade de um membro dentro de uma igreja? Vemos então que a característica básica, a premissa básica para que uma pessoa seja membro de uma igreja é que ele possua o novo nascimento. O novo nascimento é uma atividade espiritual do Espírito Santo, então não é possível eu medir a espiritualidade de uma pessoa se ela nasceu de novo apenas pelo gesto exterior. É um ato profundo, interno do Espírito Santo no coração da pessoa. Mas Jesus sempre deixou claro, né, que pelos frutos se conhece a árvore. Então, a pessoa que nasceu de novo, ela tem atitudes, tem comportamentos diferenciados. É o primeiro requisito para que uma pessoa seja membro de uma igreja. Ele não pode ser membro de uma igreja apenas por ser um simpatizante da igreja. O novo nascimento ele é tão importante. Nós temos sido alvo de muito escândalo na igreja. Quantas pessoas, às vezes, importantes, nós sabemos pelo noticiário da TV que determinada pessoa foi batizada. Mas na mesma semana nós vimos reportagem de que aquela pessoa está participando de festas, de orgias, de várias atividades mundanas, o que prova que, apesar dele ter sido batizado, não houve mudança de vida. Por isso que o novo nascimento, que vem junto com o arrependimento e uma nova vida, é extremamente importante para ser membro de uma igreja. Quais são as responsabilidades do membro da igreja? Primeiro, está disposto a servir em prol do Evangelho. Fomos chamados para servir, a exemplo de Jesus, que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Cada crente ele deve ser conscientizado que ele não é um espectador, ele não é um freguês, um cliente da igreja, ele é um membro.
agregado por Cristo, salvo por Cristo, restaurado por Cristo, para dar fruto dentro do corpo de Cristo. Ele deve dar bom testemunho, procurar viver uma vida irrepreensível, ainda que nós sabemos que ninguém vai ser perfeito, mas a busca de uma vida digna, reta, sem repreensões, deve ser o alvo de cada crente, para que o nome de Cristo e da igreja não seja desonrado. Tito, capítulo 2, versículo 1 e 15. E também é responsabilidade do membro, ter uma responsabilidade perante a sua igreja. Ele representa a igreja onde ele estiver. Então, ele deve ter um profundo compromisso, uma responsabilidade para com sua igreja, em todos os aspectos. Responsabilidade com relação à comunhão, responsabilidade no tocante ao respeito, responsabilidade financeira, já que a igreja precisa dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Então, deve haver um envolvimento, um comprometimento entre o membro e a sua igreja. Com relação ao rol de membros, o rol de membros, na verdade, é o arquivo das pessoas que pertencem àquela igreja. O primeiro passo para a fundação de uma igreja local é reconhecer um certo número de membros e fazer um arrolamento, que é registrar. Isso fará com que os crentes se sintam pertencentes àquela denominação. Então é muito importante uma pessoa que se converteu e depois ele passe a fazer parte do grupo de membros daquela igreja. E ali ele vai se sentir mais responsável, comprometido e aceito naquele grupo também. O governo da igreja. Por mais que haja necessidade de organização e hierarquia, deve haver sempre a consciência de que a igreja é uma instituição que pertence exclusivamente ao Senhor Jesus, o supremo cabeça da igreja. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então a igreja, por mais que tenhamos hierarquia, tenhamos líderes, mas na verdade ela foi criada pelo Senhor Jesus e ele não abre mão de ser o Senhor e cabeça da sua igreja. Com relação à organização e hierarquia, a igreja possui pastor, que é o representante de Cristo na igreja, ou ele é também chamado de anjo da igreja. Presbíteros, que em muitas situações também são pastores. O presbítero é um oficial da igreja e na época dos apóstolos, presbítero era, na verdade, a função pastoral. Pedro se dizia presbítero com os demais irmãos. Então, o presbítero tem essa função pastoral e espiritual. Diáconos. Enquanto o trabalho dos presbíteros possui um caráter mais espiritual, os diáconos prestam um serviço de apoio material. Apoio na organização do culto, assistência social. Na verdade, quando a igreja foi criada nos seus primeiros dias, houve a necessidade de diáconos para ajudar na questão social da igreja. Mas apesar dessa função social e de apoio, a prerrogativa para que alguém fosse consagrado a diácono é homens cheios do Espírito Santo, homens retos, homens dignos, homens de bom testemunho. Isso porque, apesar do diácono ter essa função de apoio na igreja, nós já vimos no caso de Estevão, de Filipe que era diácono, e outros que, apesar de serem diáconos, eram tremendamente usados por Deus, porque fazem um trabalho social, mas não abrem mão da sua chamada ministerial, de orar, de pregar o evangelho, abençoar, ministrar milagres na vida das pessoas também. Com relação ao item 7, a organização dos departamentos da igreja. A igreja ela é formada por vários departamentos, e como nós falamos que a igreja é semelhante a um corpo, que tem vários membros, os departamentos são esses membros da igreja que vão cada um trabalhar para que se atinja um objetivo. Nesse sentido, nós temos aqui alguns departamentos e de primeira mão nós vemos a escola dominical, que é um dos departamentos mais importantes e expressivos da igreja, porque ele é voltado para a ministração da palavra, o ensino da palavra. Ele é um dos departamentos mais importantes da igreja, pois cuida do ensino sistemático,
para os membros da igreja, e é na escola dominical também que nós temos as classes de criança, em que vai ser formada ali as bases do caráter de uma criança, né? As bases, a formação espiritual de uma criança que vai acompanhar essa criança no seu desenvolvimento, no seu crescimento. Muitos são formados como pastores. Outro departamento que nós vemos aqui também de extrema importância, que é culto de crianças. É um culto que é muito importante, porque o culto de adultos ele tem pouca eficácia para a criança. A linguagem dos adultos muitas vezes não alcançam os pequenos, então é extremamente importante o culto de criança. Temos a União de Mocidade, que também é um departamento que visa estimular os jovens. Há uma liberdade até para os jovens montarem as suas diretorias, ter o seu próprio culto, justamente para promover o estímulo, o incentivo ao crescimento e desenvolvimento dos nossos jovens, que serão os futuros obreiros da nossa igreja. A União das Senhoras também, que inclui, na maioria das vezes, né, nós temos os círculos de oração, e na verdade uma das atividades mais expressivas das senhoras dentro da igreja é a oração. As mulheres têm sido o fundamento da igreja, as igrejas que valorizam o trabalho das mulheres, a oração que apoia os trabalhos de intercessão da igreja, essas igrejas geralmente são mais fortalecidas. Mas o trabalho das mulheres não se restringe somente a orar. Há os trabalhos sociais, há os trabalhos de visitações, há os trabalhos de capelania que também são promovidos pelas mulheres. Departamento musical, que é um departamento extremamente importante, que ajuda e apoia na adoração, e a igreja também ela pode, deve ter liberdade que, conforme o seu desenvolvimento, outros departamentos possam e devem ser criados. À medida que as necessidades e a capacidade da igreja permite, outros departamentos devem ser criados, né, para atender às necessidades da igreja. Com relação à administração da igreja. Na administração da igreja, para que ela seja uma entidade organizada e reconhecida pela sociedade e instituições governamentais, a igreja deve constituir uma igreja de funcionamento. Como nós vimos, Deus é organizado. Da mesma forma, a igreja deve ser organizada, com cada pessoa exercendo um papel para o desenvolvimento das ações da igreja. Como ela é organizada, é muito importante também ter sua representação na sociedade e no governo. Para que isso haja, há uma estrutura que é montada dentro da igreja que irá ajudar nesse desenvolvimento. Vejamos, nós temos a diretoria da igreja, que geralmente é constituída de um pastor, do vice-pastor e mais os demais membros da diretoria, por exemplo, secretários, tesoureiros, comissões, algumas comissões são formadas também, e todos eles montam uma estrutura de uma diretoria, em que o pastor é o cabeça, o pastor é o supervisor geral, e ele é apoiado pelos demais membros dessa diretoria, e todos juntos vão ajudar no desenvolvimento da igreja. Nós temos aqui uma área muito importante, que é com relação à finança da igreja, que geralmente é conduzida por um tesoureiro. É muitíssimo importante que haja muito critério, que haja muito discernimento na escolha dos tesoureiros da igreja. Primeiro, que devem ser homens íntegros, homens comprometidos, homens que não possam ser acusados de qualquer tipo de comportamento, desvio de conduta que traga desconfiança da igreja, porque eles receberão os dízimos, receberão as ofertas, irão fazer os pagamentos da igreja. Tudo envolve entrada e saída de recursos, e é necessário que tenha alguns critérios com relação à escolha desse tipo de pessoa. Uma comissão de contas deve ser criada para acompanhar e fiscalizar o movimento financeiro. Então, além do tesoureiro, geralmente se cria uma comissão que supervisiona os relatórios do tesoureiro. É claro que muitas vezes, quando o trabalho está começando, ainda não dá para montar toda essa estrutura, mas mesmo assim há muitos problemas em que ocorrem em igrejas por má escolhas. E é bom a igreja estar bem consciente que a partir do momento em que há uma tesouraria e há um tesoureiro,
cabe somente a este realizar as movimentações da igreja. Um pastor que assume o cargo de pastor e também que faz a movimentação financeira, geralmente traz transtornos e problemas para a igreja. Cabe ao pastor colocar uma pessoa de confiança e que ali as ações do pastor necessárias para a igreja seriam executadas pelo tesoureiro. Departamento muito importante com relação à igreja, não é um departamento, mas um elemento de administração, é a questão da disciplina dentro da igreja. A disciplina geralmente é levada à frente pela diretoria da igreja, pelo pastor da igreja, e ela serve para tratar dos casos que deixam de viver, de pessoas que deixam de viver segundo o padrão bíblico. Os casos devem ser analisados com discernimento e amor, com o objetivo de levar aquela pessoa que caiu, aquela pessoa que transgrediu, ao arrependimento. Pode acontecer situações, e pela história da igreja nós temos visto isso. Pessoas que começam, agregam à igreja, são membros da igreja, mas por um motivo ou por outro, por questão pessoal, não aceitam ser submetidos a algumas normas da igreja. Ou mesmo quando aceitam ser submetidos, chegam a um determinado momento em que começam na prática de atitudes, comportamentos contrários aos princípios da igreja. Alguns aceitam a repreensão, alguns aceitam ser chamados à atenção, se arrependem e voltam para o convívio da igreja. É bíblico. A Bíblia diz que o cair do homem é passível de que qualquer um dos crentes possa um dia cometer uma transgressão. Ninguém está livre de pecar, ninguém está livre de errar, mas o importante, a disciplina da igreja ocorre quando quem errou, ele será aconselhado, será orientado, e a posição que ele tiver com relação àquilo que ele errou, a posição que ele tiver com relação a acatar as normas da igreja, vai definir o que se pode fazer com relação àquela pessoa. Há casos em que, pela insubmissão, pela indisposição de obedecer à igreja e a continuidade na prática errônea leva a que, infelizmente, possa ocorrer o caso de exclusão. Hoje em dia isso está sendo muito pouco praticado, mas deve acontecer em último caso, no caso de explicitamente a pessoa rejeitar as definições da igreja. Vejamos aqui que a igreja ela tem 3 fundamentos que a caracterizarão como uma igreja forte. Uma igreja forte, elas têm esses 3 elementos muito importantes. Primeiro, propagação própria, que é a capacidade e iniciativa para propagar a obra. Já existe uma determinada quantidade de membros, já existe uma determinada quantidade de obreiros, e aquela igreja ela já pode promover as suas ações, os seus trabalhos de evangelismo, trabalho de apoio em várias áreas na sociedade ou dentro do contexto da igreja. Já há pessoas capacitadas para aquilo. Essa capacidade de propagação própria é muito importante. Geralmente, quando o trabalho começa, alguém de uma determinada igreja sede é destacado para dar apoio até que aquele trabalho cresça. Quando essa igreja cresceu e já pode desenvolver os seus trabalhos por conta própria, é isso que nós chamamos de capacidade de propagação própria. Governo próprio. Os ministros são desenvolvidos e gerados dentre os membros da igreja. Isso é muitíssimo importante e maravilhoso quando uma igreja começa e ali tem os seus primeiros passos, tem as pregações, tem os ensinos, e ela vai crescendo, e a partir daí, dentro daquelas pessoas que se converteram, pessoas começam a ser separadas para a obra de Deus, e nesse contexto, a igreja que tem um governo próprio é aquela em que os seus ministros saem da própria igreja que o gerou. E temos, por fim, como igreja forte, aquela que tem o sustento próprio, que tem capacidade financeira para manter e ampliar a obra. A igreja que consegue alcançar esses 3 níveis, propagação própria, governo próprio e sustento próprio, é uma igreja forte e que já pode ali ajudar na propagação e disseminação do evangelho. As igrejas locais devem ser estabelecidas e organizadas e, no segundo momento, são reunidas sob uma administração regional. Estamos aí nesse comentário sobre a igreja local.
né, sobre a necessidade de que antes de que haja uma igreja regional ou um campo, né, como nós costumamos fazer, na verdade deve haver as igrejas ou congregações que nós chamamos já estabelecidas, igrejas bem fundamentadas, que tenham capacidade de se auto-administrarem, tem ministério, tem membros, tem os seus departamentos. Então, essas igrejas nós chamaremos de igrejas locais. É muito importante o estabelecimento de igrejas locais já consolidadas, porque elas, quando reunidas num determinado campo, é que estarão mais fortes e prontas para que haja uma administração regional. Ou seja, já pode haver um campo em que essas igrejas pertencem e vão dar continuidade ao trabalho que farão com que aquele campo cresça ainda mais. As igrejas locais são a força da obra evangélica. Vamos agora a esse item que, ainda tratando da igreja local, que é a base da comunhão da igreja local, né? Como é o dia a dia de uma igreja local? Primeiro, comunhão e cooperação. Deve haver um acordo entre os membros daquela igreja, daquela congregação. Deve haver um acordo quanto às doutrinas, forma de governo eclesiástico e as normas de fé. Todos os membros devem estar muito inteirados com relação ao que a igreja acredita, quais são os princípios e os valores daquela igreja. Todos devem estar inteirados e os membros devem estar envolvidos nesses valores, para que então aquela igreja seja uma igreja fortalecida. Ao formarem uma igreja, os convertidos devem ser instruídos na palavra de Deus e na vida cristã, para que ele possa futuramente ele também ser um membro da igreja e ajudar a promover o crescimento da sua igreja local. Segundo o modelo do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,10, um modelo de igreja é aquela que ele estabelece que digais todos uma mesma coisa, não haja dissensão entre vós, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós estamos vendo então alguns princípios que Paulo estabelece para a igreja. Uma só fé, um só batismo, todos fundamentados na mesma palavra, todos tendo união de parecer, e isso marca uma igreja fortalecida, uma igreja espiritual. Ela deve ter um parecer comum sobre temas como disciplina, como a igreja vê a disciplina, quando é que deve haver uma disciplina de um membro, qual o comportamento, a atitude da igreja, o parecer da igreja com relação a vícios, com relação a determinados comportamentos sociais, com relação ao casamento. A igreja deve ter uma posição definida. E sobre as legislações que confrontam a palavra de Deus. Por exemplo, hoje nós temos aí a união estável, que não é um matrimônio oficial. Qual que é o papel da igreja com relação a essa legislação? Lá fora, ela existe, essa legislação. Muitos se submetem a ela, fazem contratos de casamento, mas a igreja se baseia principalmente, fundamentalmente, na palavra de Deus. E os membros devem ser orientados sobre qual que é a visão da igreja, sobre todas essas coisas, e devem estar de acordo com relação a essa visão. Qual a visão da igreja com relação ao aborto? Qual a relação da igreja com relação ao casamento de homossexuais? Qual a relação e qual a situação, a visão da igreja com relação ao divórcio? Todos esses elementos devem ser discutidos, passados para os seus membros, ensinados pelo pastor. A igreja sem normas, hierarquia e doutrina caminha para a desordem. Essa observação foi colocada porque há pessoas que acreditam que não há necessidade de líder, não há necessidade de hierarquia, não há necessidade de normas dentro da igreja. Cada um deve saber o que faz. Nós já sabemos que isso não é verdade. Há um sentimento no ser humano de que todos nós precisamos de um líder, precisamos ser guiados, apacentados. Isso já faz parte. Em todo agrupamento de pessoas, sempre um líder será destacado. No caso da igreja também há uma necessidade de líder. E para que a igreja possa crescer,
na fé, na doutrina, no caráter de Cristo. Há uma necessidade de todo esse corpo de Cristo se mobilizar. Um tem fé, outro tem uma palavra, outro tem exortação, outro tem doutrina. O ensinamento, cada um dentro da sua chamada, vai promover a edificação da igreja, conforme nós vemos lá no livro de Efésios capítulo 4, querendo a edificação do corpo de Cristo. Há uma necessidade de norma, há uma necessidade de ordem dentro da igreja. Com relação aos membros da igreja, qual deve ser a atitude da igreja, principalmente para trabalhos que estão começando? Os novos convertidos devem ser incorporados à igreja para fazerem parte dela. A igreja que começa, na verdade, na maioria das vezes, ela começa com novos convertidos. O evangelho foi pregado, eles se converteram, eles foram ensinados, eles serão agora os membros, devem se tornar membros da igreja após análise pelo pastor, pela comissão da igreja, é claro, para ver se a pessoa realmente passou por uma conversão e se está disposto a andar segundo as doutrinas de Cristo e as normas da igreja. É fundamental que haja uma harmonia doutrinária entre os membros da igreja para que haja sua prosperidade. Já vimos isso aqui no campo anterior, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Essa unidade, todos comprometidos com ela, é extremamente importante. Os perigos de iniciar um trabalho sem critério quanto à seleção de pessoas, ou seja, a qualquer custo. Estamos tratando agora aqui a questão dos membros quando se começa um trabalho. A tendência nossa como ser humano é querer ver a igreja cheia, é querer ver o trabalho prosperar, porque muitas vezes até olhamos outros casos de sucesso de pessoas que já estão com as suas igrejas lotadas e outras que às vezes decorrem muitos anos e ainda têm muito poucos membros. E a tentação que nós temos ao iniciar um trabalho é querer encher a igreja a qualquer custo. E um obreiro de Deus, ele não pode se vender essa ideia. Ele vai ter que exercitar a sua fé, vai ter que exercitar a paciência, o jejum, a vigilância, a vigílias em prol daquele trabalho, para que o Senhor da Seara venha convencer e converter pessoas e que naquela igreja haja uma ordem doutrinária. Isso, com relação a membros, é muito importante. Nós vemos aqui alguns casos em que pessoas, obreiros, quando vão fundar um trabalho e chegam em determinado local, muitos casos, além dos novos convertidos, há membros de outras igrejas que querem participar daquele trabalho. E é aí que ele deve exercitar a sua prudência, porque deve haver da parte do pastor uma investigação, o motivo daquela mudança de igreja. Muitas vezes é um descontentamento, muitas vezes são facções, muitas vezes foram brigas que houve dentro daquele setor. E essas pessoas que querem mudar de igreja, sem um compromisso de terem comportamentos devidamente cristãos, um compromisso com a doutrina da igreja, futuramente elas podem dar muito trabalho, por não se adaptarem, não quererem se submeter à doutrina da igreja. Então, cabe ao obreiro que está ali abrindo aquele trabalho ser muito criterioso com relação ao recebimento de membros já crentes de outras igrejas. Há uma necessidade de exame desses crentes, há uma necessidade de se evitar pescar no aquário, fazer visitas a crentes de outras igrejas. Paulo ele já tinha esse cuidado de não lançar outros fundamentos onde aquele fundamento já tinha sido posto. Ou seja, Paulo sabia que onde já havia uma igreja estabelecida, ele não ia ali promover, retirar aqueles membros daquela igreja para o seu grupo. Então, hoje também é extremamente importante que o obreiro tenha essa ética de não pescar no aquário alheio. Com certeza Deus vai honrá-lo, Deus vai abençoar o seu trabalho, desde que haja fé, trabalho consistente, trabalho perseverante e confiança no Senhor. A necessidade do recebimento por aclamação, desculpa a demora, necessidade de membros por aclamação. Isso é muito importante,
Quando uma pessoa vem de outra igreja, geralmente, principalmente quando não há carta de aquela igreja que a pessoa saiu, não dá a carta de mudança, isso acontece entre igrejas batistas e outras igrejas, há então o recebimento por aclamação. O recebimento de membros de outras igrejas por aclamação é muito importante porque envolve toda a igreja se sente honrada e valorizada quando ela é chamada a participar do recebimento daquele novo membro. Isso promove o crescimento e o contentamento da igreja no seu crescimento também. Vamos agora, irmão, com relação às prerrogativas dos funcionários, né? Ou seja, os obreiros oficiais da igreja. São os evangelistas, presbíteros, diáconos e alguns membros que colaboram na condução da igreja. O pastor, ele tem a dupla responsabilidade. Ele é o líder do rebanho, mas ao mesmo tempo ele é servo de todos. Ele é líder e é um ministro para servir a igreja. Então, aí, uma dupla responsabilidade do pastor. Não só do pastor, qualquer oficial da igreja, qualquer pessoa que tem uma posição na igreja, ele deve saber que aquela posição o torna servo da igreja. Não o torna nenhum ser superior a ninguém, mas servo dos servos. Isso é muito importante, essa visão, para que haja humildade nos relacionamentos, para que haja harmonia nos relacionamentos dentro da igreja. Há casos em que pode haver um determinado conflito entre uma opinião do pastor e a opinião da igreja. Nesse caso, é extremamente importante, primeiro, que o pastor ele tenha confiança da igreja de tal maneira que, quando a sua posição destoada da igreja, a igreja tem confiança de que ele sabe o que faz. Mas, mesmo nessas situações, é muito importante o ministro da igreja ter a noção de que, com relação a algumas diferenças básicas, pode ser tolerável dentro da igreja, mas não pode ser tolerado com relação a doutrinas básicas da palavra de Deus. Doutrinas da palavra de Deus, um líder não pode abrir mão com relação a ela. E a igreja deve sentir essa firmeza do pastor com relação ao apego à verdade, à justiça e ao zelo no cumprimento da palavra de Deus. Na relação do pastor com a diretoria e presbitério, é muito importante esse tópico, porque a diretoria e o ministério, eles são associados, unidades dentro da igreja que estão associadas ao pastor para conduzir a igreja. Então, é muito importante que a diretoria, apesar de ser em número maior do que um líder, o líder geralmente é um pastor, e a diretoria são várias pessoas. E esse grupo de pessoas que compõem a diretoria nunca pode se servir desse fato de serem em maior número para pressionar o pastor, para promover reuniões sem o conhecimento do pastor, para tomar atitudes sem o conhecimento e autorização do pastor. Deve haver entre a diretoria e o pastor um mútuo respeito, primeiro em acatar a liderança do pastor e o pastor também acatar. Decisões que foram tomadas no contexto de uma diretoria devem ser implementadas e observadas por um pastor. Essa relação harmoniosa entre os dois é extremamente importante para a igreja, para o bom desenvolvimento do trabalho. Reuniões devem ser convocadas costumeiramente, entre o pastor e a diretoria para promover harmonia e comunhão. Assuntos de maior gravidade devem ser discutidos com a diretoria e, no caso de não houver consenso, a igreja pode ser envolvida, chamada a ser envolvida nessas decisões. Igrejas locais formadas devem ter cuidado na escolha dos seus obreiros. Cabe ao pastor observar o atendimento aos requisitos bíblicos para preenchimento de cargos eclesiásticos. Então, se uma igreja é nova, quem deve ensinar com relação ao perfil de um obreiro, as prerrogativas de um obreiro, cabe ao pastor. É ele que vai ser responsável por treinar, disciplinar e orientar a igreja com relação ao perfil para o cumprimento de cargos dentro da obra de Deus. Com relação à administração da igreja, temos ainda esse tópico, que é a disciplina dos membros da igreja. A disciplina ela serve para se manter a ordem
E a norma bíblica, a igreja se torna responsável pela disciplina dos seus membros. A fim de manter a ordem e a norma bíblica, a igreja se torna responsável pela disciplina dos seus membros. Nós já vimos atrás que uma igreja sem liderança, uma igreja sem governo, ela está fadada à derrota. Então, a hierarquia, a disciplina, a ordem, ela serve justamente para que a igreja trabalhe no contexto da vontade de Deus e junto à sociedade ela possa alcançar respeito. Quando houver a constatação de que membros estejam praticando atos contra o bom costume e comprometem a igreja, cabe ao pastor e ao presbitério investigar e tomar uma decisão a respeito. Nesse sentido é muito importante o erro dentro da igreja comum. Desde os dias de Jesus, nós já sabemos que Judas cometia as práticas ali do roubo. Na época dos apóstolos, sempre vai acontecer de membros errarem, membros, obreiros, pastores errarem. Isso aí é comum. O importante é qual vai ser a posição da liderança da igreja com relação ao erro. Nós vimos que nas igrejas ali de Apocalipse, 5 das igrejas ali, das 7 cartas de Apocalipse foram reprovadas, porque o líder da igreja estava fazendo vista grossa com relação às práticas que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Então, é extremamente importante que um líder ele seja movido por um sentimento de justiça, de cumprimento do dever acima de qualquer situação. Quando há transgressão, quando há um erro, ele deve tomar uma posição positiva e transparente diante da igreja, evitando não tomar nenhuma atitude para que a igreja não seja prejudicada. Acontece casos como esses, de que se buscam orações, se busca tomar qualquer uma atitude, menos confrontar o erro dentro da igreja. É muito triste, pode trazer realmente algum problema, porque há pessoas que não querem se submeter, há pessoas que não aceitam a orientação da igreja e realmente a disciplina muitas vezes pode trazer alguns transtornos, mas ela é extremamente necessária, porque pessoas que não são submetidas a disciplinas, elas promovem a contaminação dos demais membros da igreja. O pastor não pode disciplinar um membro desviado dos princípios doutrinários se ele não ensinou tais princípios. Nós vimos isso lá atrás, em que cabe ao pastor, cabe ao líder discipular, disciplinar, orientar, ensinar os caminhos do Senhor para a igreja, a doutrina de Deus para a igreja. E de acordo com esse tópico apresentado na lição, se jamais foi feito qualquer tipo de ensino sobre um determinado assunto, o pastor ainda não pode discipliná-lo. Ele deve chamar a atenção e com relação a não dar continuidade nessa prática. A disciplina ela deve ter por motivação o amor. A disciplina nunca pode ser uma satisfação pessoal de apenas mostrar que a pessoa tem autoridade e que ama a justiça. Muitas pessoas estão desviadas hoje porque não foram tratadas com amor, mas tratadas com o rigor da lei sem misericórdia. E a Bíblia diz, bem-aventurados misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Então, a disciplina ela tem por base o dever de justiça, o amor que promove a restauração daquela pessoa. Então, nós vemos aqui, a motivação para a disciplina deve ser o amor a Cristo, que é o cabeça da igreja, amor ao transgressor e amor à igreja. O amor não folga com a injustiça. Quem ama, procura tratar e corrigir aquela situação. O objetivo maior é a restauração do pecador, ainda que no momento não seja bem compreendido. Por isso, cabe ao ministério e à igreja oferecer a mão de socorro e apoio para que aquela pessoa se levante. A mesma igreja que rejeita aquela prática errônea é a igreja que está disposta a abraçar, orar, amar e ajudar aquela pessoa a levantar e não virar as costas para aquela pessoa. Para isso, os pastores e oficiais da igreja devem ser homens íntegros, caracterizados pela misericórdia, coragem e justiça, serem imparciais, sem favoritismo e sem a tolerância para com o pecado. Deus honrará a igreja que honra a sua palavra. No caso, decisão final
um caso de falta de consenso no ministério. Pode acontecer situações dentro da igreja em que, no contexto da diretoria, não se chega a um acordo entre o líder e a diretoria. A situação já foi levada à oração, já foi levada a várias discussões e não conseguiu chegar a termo. Nesse sentido, quando houver desacordo que não possa ser resolvido pela ação da diretoria, o pastor deve levar o assunto à igreja, a uma assembleia convocada para esse fim, para que a situação seja discutida, imposta em votação. Nesse sentido, a igreja também é chamada à responsabilidade de participar dessa decisão. Queridos irmãos, um prazer estar com vocês, que Deus abençoe, estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco lá no grupo e estamos à sua disposição. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.